vocês já podem ir colocando o presente, assim que começar a gravar. Pode começar, já foi. Para mim não apareceu ainda. Ainda tá rodando. Para mim ainda tá procurando rede. Gente, aquele já foi, aquele tá bonitinho. Aqui também já foi. Só para mim que não, mas agora sim. Então, todos foram. Você quer dar algum recado, Cris, ou vai começar pontualmente, já que são 3 horas? Eu não tenho nenhum recado, não. Acho que não. Então, vou começar. Oi? Vocês estão vendo? Sim! Falem comigo, eu não vejo vocês. É que a gente fecha a câmera e tem um delay até o microfone até ligar. Então, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao 3º dia de aula. Espero que vocês sigam animados no curso, que a gente não tenha assustado ninguém até agora. E a minha aula se chama O Silmarillion, a obra de muitas vidas, mas eu carinhosamente chamo de aula matrioska. Por quê? É um recorte da minha dissertação de mestrado, que se transformou no artigo do e-book do curso de 2018, que se transformou num texto que a Cris publicou no site dela, Tolkienista, há uns 15 dias atrás. Então, muito provavelmente, alguns de vocês já estão familiarizados com algumas coisas que eu vou falar. Mas eu espero que seja uma tarde divertida. Então, aqui são alguns tópicos do que a gente vai falar hoje. Só para vocês terem uma ideia, porque né, a gente põe o pé na estrada e não sabe onde a gente vai chegar, eu quis pelo menos dar uns highlights. Então vamos começar nossa jornada. O Silmarillion. Bom, como vocês devem saber, e a gente já disse algumas vezes aqui, o Silmarillion foi publicado no dia 15 de setembro de 1977, 4 anos após a morte do Tolkien. Foi a primeira obra póstuma editada pelo seu filho Christopher e por outras mãos, e a gente vai ver isso depois. E aí, o que é importante a gente saber do Silmarillion? A história de como o livro, o objeto, não a história dentro do Silmarillion, foi sendo produzida, ela se mistura com a história do Tolkien, se mistura com a vida dele e com a vida de outras pessoas, porque ele morreu e não concluiu o livro. Então a gente vai ver um pouco como isso se desenvolveu, como isso aconteceu, e a importância do Silmarillion para o Tolkien de diversas formas. E aí eu começo com essa citação sobre Histórias de Fadas, em que o Tolkien diz: a fantasia é uma atividade natural humana. Ela certamente não destrói ou mesmo insulta a razão, e não torna menos aguçado o apetite pela verdade científica, nem obscurece a percepção dela. E por que eu começo com essa citação? Porque é muito confuso, às vezes, para as pessoas, essa ideia de que o Silmarillion apresenta a mitologia da Terra-média, e que um sujeito como Tolkien, que era tão católico, que tinha essa fé tão forte, pudesse trabalhar esse tipo de história. E era até uma discussão dele com o C.S. Lewis, e ele explica justamente isso. A mitologia nada mais é do que a atividade natural humana em ação. O homem aprendeu a falar para contar histórias. Então, se a gente tem fala, a gente tem histórias. Se a gente tem histórias, a gente tem fantasia. E essas coisas vão se misturando. E vão se misturar também na vida do Tolkien. E aí eu começo com um parênteses, porque eu disse que a gente vai dar uma olhada na vida do Tolkien, se vocês viram lá no índice também. E aí, isso é um grande debate, para quem não é da letras, não é da literatura, é importante ressaltar, porque isso é um grande debate nos estudos literários, se a gente deve estudar ou não a biografia de um autor.
E o que eu costumo dizer é que a biografia ela é muito ótima, muito boa para a gente procurar pistas. E para ajudar a gente a situar o autor e a sua obra. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a biografia não entrega respostas. A gente não vai achar coisas prontas. Na maioria dos autores, e com Tolkien menos ainda. Porque tem muitas situações da sua vida que é quase tentador a gente falar: ah, isso aqui existiu no Senhor dos Anéis porque Tolkien viveu isso. Olha, tá explicado. E a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Então, a gente vai dar uma olhada na biografia do Tolkien, porque ele também gostava de não dar muitas respostas. E eu gosto muito dessa situação numa carta pro editor do Observer, em que ele perguntava justamente as referências da obra. No caso, acho que era do Hobbit. Senhor, não preciso de persuasão. Sou tão suscetível a lisonja quanto um dragão, e de bom grado exibiria meu colete de diamantes, e até mesmo discutiria suas fontes, visto que o hábito, mais curioso do que o Hobbit, não apenas declarou admirá-lo, mas também perguntou de onde eu o tirei. Mas isso não seria, entanto, injusto para com os estudantes de pesquisa? Poupá-los dos problemas é lhes tirar qualquer razão de existirem. Então, ele deixou para a gente ficar fazendo essa pesquisa se a gente achar realmente relevante. E aí, duas pessoas que trazem bastante pistas sobre o Tolkien, o Humphrey Carpenter, que é o mais famoso. Ele tem a sua biografia, eu coloco entre aspas, oficial, porque ela acabou sendo oficializada, mas não é aquela coisa de é a única biografia autorizada nem nada. Mas ele participou da edição do Silmarillion, ele escreveu a biografia, ele organizou a edição das cartas. Então, ele estava muito presente na vida do Tolkien, então ele tem um conhecimento assim um pouco mais próximo. E o Clyde S. Kilby, que ele publicou um livro chamado Tolkien e o Silmarillion, porque ele passou um ano com o Tolkien, enquanto o Tolkien estava desenvolvendo o Silmarillion. Então, bastante coisa que a gente tem de pistas da onde o Tolkien tirou aquelas ideias, estão nesse livro do Kilby. Então, eles são duas pessoas que conviveram com o Tolkien e ajudam a gente a iluminar algumas coisas. Então, como eu disse, a gente não tem respostas prontas, a gente tem algumas pinceladas, algumas ideias. E aí é que eu trouxe uma breve linha do tempo, porque provavelmente vocês já conhecem, mas também é fácil de ter os highlights da vida do Tolkien. Então, eu trouxe assim só os pontos importantes que vão culminar em algumas fases relevantes para a gente entender o Silmarillion lá na frente. Então, Tolkien vai nascer na África do Sul, e ele fica lá até os 3 anos, quando eles têm que voltar para a Inglaterra por conta da Guerra dos Boeres. O pai vai ficar doente e vai morrer na África do Sul, eles vão demorar um certo tempo, ele vai chegar a ser considerado um indigente, eles não sabem quem é, vai demorar para eles saberem da morte do pai. E a morte do pai, ela é importante porque ela vai fazer uma ruptura e vai causar uma mudança muito grande que é importante para a história do Tolkien, que é a Mabel precisar de ajuda, ela está criando os 2 filhos sozinha, ao mesmo tempo em que ela se converte ao catolicismo. E tanto a família dela quanto a família Tolkien não vão ver isso com bons olhos, porque eles eram protestantes, né? E eles não gostam muito dessa ideia dela mudar de religião, e isso vai agravar os problemas financeiros deles. E o que vai forçar a mudança deles para Birmingham, que é a cidade onde o Tolkien vai crescer, vai passar a maior parte da sua infância e juventude, e aonde eles vão estar mais próximos da paróquia do Padre Francis, que vai ser o mentor e vai cuidar tanto do John quanto do Hilary Tolkien quando a Mabel morre. E por que isso é muito importante? Porque talvez essa luta da mãe para criar tanto ele quanto o irmão e se manter firme nas suas convicções religiosas vão servir de espelho para o Tolkien. Ele vai admirar muito isso. Então,
trago aqui um trechinho da biografia em que ele fala: de fato, pode ser dito que depois dela ter morrido, a Mabel Tolkien, a religião tomou o lugar de afeto que ela ocupou anteriormente. A consolação que esta atitude proveu foi tanto emocional quanto espiritual. Talvez sua morte tenha também sedimentado efetivamente os estudos de linguagem dele. Foi ela, afinal, sua primeira professora e quem o encorajou a se interessar pelas palavras. Então, a figura da Mabel é muito importante na vida, na biografia e na carreira do Tolkien. Tanto essa questão religiosa, quanto esse interesse por línguas, por histórias. Ela contava histórias para eles quando eles eram crianças. Aparentemente, ela estimulava essa imaginação. Então, isso vai ser muito importante para o Tolkien. E aí, quando ela morrer, ela vai deixar a tutela das duas crianças pro padre Francis, que também vai ajudar nessa situação da fé do Tolkien. Então, continuando, depois da morte e da tutela, Tolkien vai conhecer a Edith, o padre Francis vai ser contra, eu vou colocar entre aspas, porque não é que ele não quisesse o romance, é porque ele sabia que o Tolkien precisava se dedicar aos estudos para ter um futuro, porque ninguém tinha dinheiro para ele continuar os estudos, então ele tinha que se focar nisso. E ele só consegue entrar em Oxford, ele só consegue estudar em Oxford porque ele ganha uma bolsa de estudos. Só que ele entra para estudar línguas clássicas, grego e latim. E ele quase reprova. E se ele reprovasse, ele perderia a bolsa, então ele não ia conseguir terminar a faculdade. E aí, os próprios professores percebem o interesse do Tolkien por essas lendas antigas, por esses textos que são anglo-saxões e falam: olha, talvez você esteja na área errada. Talvez você deva mudar a sua área de estudos. E é o que ele faz. E aí, a vida acadêmica dele deslancha até a Primeira Guerra. E em 1915, ele vai se alistar, porque foi o alistamento compulsório. Todo homem maior de 18, saudável, foi obrigado a se alistar no exército. O Tolkien tinha ficado em Oxford, porque ele focou nos estudos dele. Ele já era casado com a Edith na época. E ele acaba tendo que ir porque o alistamento foi compulsório. E a gente sempre lembra da história de que ele pegou a febre da trincheira e começou a escrever o livro. Mas tem um detalhe: o treinamento não era muito forte, porque ele também não tinha preparo físico para isso, apesar de ele jogar rugby e tudo mais. Ele não era um oficial do exército. Foi porque tinha que ir. Então, durante o treinamento, ele também teve muito tempo livre. Ele já começou a escrever aí. E depois que ele foi mandado para as trincheiras, que ele foi mandado a campo, voltando quase que logo depois, porque ficou doente, ele começou a criar suas histórias. E essas histórias, ele dizia que era a história para sua língua das fadas sem sentido. Porque tanto ele quanto o irmão, quando eram crianças, eles gostavam de criar línguas. E quem já me ouviu falar, ou quem já leu outros textos do Tolkien, sabe que Tolkien vai dizer que língua é mitologia e mitologia é língua. Povos que falam línguas aproximadas tendem a contar as mesmas histórias. E aí aqui eu trouxe um exemplo só para ilustrar, que ele também é bem conhecido. Se a gente pensar os dias da semana, em inglês eles se referem aos deuses nórdicos. Quarta-feira, Wednesday, é de Woden, né, o anglo-saxão para Odin. Então, você precisa da mitologia para compor o léxico de uma língua. Você tem as referências das palavras a partir das histórias. Vocês vão lembrar que eu falei lá no começo. O homem aprendeu a falar para contar histórias, para se comunicar. Então, ele vai contar a história dos seus deuses, as histórias de como o mundo surgiu. Então, para aquela língua sem sentido das fadas que ele estava criando poder ter sentido, ele precisava dessas histórias. E foi aí que elas começaram. E aí, os dois pontos mais famosos, de que é a publicação do Hobbit
em 1936, o manuscrito chega à editora, o filho do dono da editora vai gostar do que lê e ele vai ser publicado. E imediatamente vai ser um sucesso. A editora pede mais e ele fala, pera, eu tenho algo pronto aqui, eu tenho o livro dos contos perdidos. A editora rejeita e ele vai ter que trabalhar novamente num livro. E aí, eu faço um parênteses dentro do parênteses, porque a gente está falando de biografia, e eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com os autores em geral, mas com Tolkien mais ainda, para fazer essas referências de história, né, vida pessoal, biografia e o que está no seu texto, por conta do uso de alegoria por Tolkien. É conhecido, entre todas as discussões que ele tinha com Lewis, a discussão do uso de alegoria acho que é das mais famosas, que é justamente a implicância do Tolkien com as Crônicas de Nárnia. É muito alegórico, é muito óbvio. Então, na biografia, ele vai dizer: eu cordialmente não gosto de alegorias, em todas as suas manifestações. E sempre o fiz desde que eu cresci e me tornei cauteloso o suficiente para detectar a sua presença. Eu prefiro história, real ou fictícia, com suas possíveis adequações ao que pensam e à experiência dos leitores. Eu acredito que muitas podem confundir adequações com alegoria, mas em um reside a liberdade do leitor e na outra está a dominação proposital do autor. Então, com isso, eu estou querendo reforçar o ponto de que é muito tentador a gente olhar a biografia do Tolkien e falar: o Sauron é o nazismo porque foi na época da Segunda Guerra. Nada em Tolkien é assim tão fácil. Apesar de ser tentador, porque é muito mais fácil, a gente encontraria respostas. Mas a gente encontra pistas, então a gente não pode deixar a biografia de lado, porque afinal de contas, o autor traz experiências da sua vida para dentro da obra, de uma forma ou de outra. E aí, para encerrar essa linha do tempo, a gente tem o sucesso do Hobbit, e a exigência da editora é por mais Hobbits. Justamente por isso, eles não aceitam o Silmarillion, eles querem mais histórias de Hobbits, então ele tem que voltar e pensar numa história, e começar a escrever O Senhor dos Anéis. Então ele começa uma outra história infantil, com esses serzinhos diminutos, mas a história começa a complicar. E eu gosto muito desse termo que ele usa numa das cartas, que a mitologia do Silmarillion começou a escapar para dentro do Senhor dos Anéis e tornar aquilo uma coisa muito mais complexa do que foi o Hobbit. E aí, a gente tem que lembrar de que o Senhor dos Anéis, ele não é uma trilogia, ele é um livro único, dividido em 3 partes, por conta de problemas financeiros, era o pós-guerra, não tinha material, ia sair muito caro, uma série de questões extra-texto que fizeram com que ele fosse dividido em 3 partes. Mas na cabeça do Tolkien, era um único livro que devia ser lançado acompanhado do Silmarillion, porque o Silmarillion era a base mitológica para essa história. Então, você precisava disso para conseguir entender. Como não foi aceito, eles achavam aquele negócio uma maluquice, ele acabou condensando no que a gente tem hoje nos apêndices. E depois disso, vai ser um sucesso absurdo, que a gente conhece até hoje. Eu dei uma olhada, o Senhor dos Anéis nunca deixou de ser vendido no Reino Unido. E assim, não é que eu estou falando lista de mais vendidos. Ele sempre vendeu exemplares, pouco ou mais, de acordo com a época, provavelmente com os filmes, aumentou as vendas, mas ele nunca deixou de ser vendido. Então foi com esse sucesso que falaram, tudo bem, a gente vai publicar o seu livro esquisito. Que é essa divisãozinha que eu fiz, e eu coloquei uma carta branca, porque por mais que eles não gostassem, não entendessem o que era aquele Silmarillion, a gente tá pondo seu nome no livro e tá vendendo. Vamos fazer. Vamos publicar.
E aí, eu chamo de biografia da obra porque o Silmarillion acompanha essa história. Por que eu quis trazer a biografia do Tolkien? Porque esses anos todos, esses pontos importantes na vida do Tolkien, o projeto físico, parar e escrever o Silmarillion, foi acontecendo. Então agora a gente vai ver a história do livro, do objeto. No Tolkien and the Silmarillion, o Kilby vai dizer: Tolkien me contou que alguns dos poemas em Tom Bombadil foram escritos por ele quando era um garoto. Ele também disse que seu amor por línguas começou quando tinha 5 ou 6 anos, e nos foi dito que havia sido sua preocupação linguística que gerara seu mito. E aí eu quero fazer um outro parênteses, que é o problema da gente levar em conta comentários do autor ou biografias, é que, por mais que seja um leitor privilegiado, o autor também é leitor de sua obra. Então, tem coisas que ele pode dizer que é e depois vai desmentir. As cartas mesmo mudam ao longo dos anos. Então, assim, eu acho interessante, mas eu acho um pouco de exagero. A menos que a gente considere que Tom Bombadil não faz sentido porque ele escreveu quando era uma criança. Brincadeira. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas o que a gente sabe? Que o Tolkien foi um leitor voraz desde a infância. A Cris comentou ontem sobre essa coletânea dos livros coloridos de contos de fadas do Andrew Lang, em que foi a partir dessa coleção que ele teve acesso a muitas histórias, as histórias tradicionais de fadas, e também alguns temas da mitologia nórdica, como a lenda de Sigurd. Ele conhece como um conto dentro dessa coleção. Então, de uma certa forma, a gestação do Silmarillion realmente começa na infância. Porque foi na infância que Tolkien começou a absorver as suas referências, sendo a principal delas os contos de fadas, quando ele era criança. E aí, nesses contos de fadas, a gente encaixa esses contos folclóricos e tradicionais por conta das edições que eles tinham. Primeira Guerra e o Livro dos Contos Perdidos. Mas em seu artigo no Diplomat, Tolkien propôs uma visão inteiramente diferente da origem de seus principais trabalhos criativos. Lembra que eu falei da história mudando ao longo dos anos? É isso. Este negócio, ele disse, começa há tanto tempo atrás que é possível de dizer que começou no nascimento. Só um pouquinho de exagero. A mitologia primeiro começou a tomar forma durante a guerra de 14 a 18. A queda de Gondolin e o nascimento de Arendil foi escrito em um hospital e na licença após sobreviver à Batalha de Somme, em 1916. Essa é a história conhecida de como ele começou a anotar essas coisas nesse caderninho, que ele escreveu na capa o livro dos contos perdidos, e começou a anotar essas ideias, esses contos que surgiam na sua mente. Tolkien acreditava, agora é uma citação da biografia, Tolkien acreditava que com o Silmarillion ele estava fazendo mais do que inventando uma história. Ele escreveu sobre os contos que compõem o livro. Eles surgiram na minha mente como coisas dadas, e conforme elas vinham separadamente, então os links se formavam. Um extremamente interessante, ainda que ininterrupto, trabalho, especialmente ainda que separado de outras atividades, desde que a mente podia seguir para o outro lado e seguir sozinha para a linguística. Ainda que sempre eu tinha a sensação disso sempre ter estado lá, em algum lugar. Nada de eu ter inventado. Então, o Tolkien vai sempre reforçar essa ideia de que ele só estava acessando alguma coisa, que ele estava traduzindo uma história, e não que ele estava criando. E aí isso vai ser importante, essa ideia vai ser importante para a gente lá na frente. E aí, ele fazia essas histórias desconexas, aparentemente sem muito sentido, e depois ele fazia a correlação entre elas. Também citação da biografia. Ele logo percebeu que escrever poemas ocasionais sem um tema os conectando não era o que ele queria. No começo de 1915, ele voltou aos seus versos sobre Earendel originais e começou a trabalhar o tema em uma história maior. Ele mostrou as linhas originais de Arendelle a Dib Smith
que disse haver gostado, mas perguntou o que eles realmente significavam. Tolkien respondeu: eu não sei, vou tentar descobrir. Não inventar, tentar descobrir. Ele não via a si mesmo como um inventor de histórias, mas o descobridor de uma lenda. E isso foi realmente devido aos seus idiomas particulares. E aí, eu queria trazer uma curiosidade interessante, que talvez na época o Tolkien não tivesse se dado conta, mas com certeza percebeu depois. Esse Earendel, que depois vai ser o Elendil, que a gente conhece, do Silmarillion, que vai salvar a pele de todo mundo, vai resolver o problema. Esse nome, ele tem origem em poemas religiosos de anglo-saxão, e que, segundo os estudos, que Tolkien teve acesso nos estudos acadêmicos dele, que ele acreditava que era o nome original de Vênus, planeta / estrela, que, né, a gente vê a estrela, mas na verdade é Vênus o planeta. Mas algumas traduções, algumas pesquisas relacionam a Jesus. Então, essa mistura de assuntos já tinha começado na cabeça dele. Então, realmente, ele tivesse fazendo essa conexão. Só que ele estava gerando algo novo. Ele não estava simplesmente juntando essas lendas. E aí, eu queria explicar essa ideia de caldeirão de histórias e por que eu digo que Tolkien tinha essas referências, mas talvez ele não percebesse. No ensaio sobre histórias de fadas, Tolkien vai usar uma expressão que eu gosto muito, que é de sopa mitológica. E por que eu gosto? Porque se vocês se imaginarem tomando uma sopa, dependendo do que é a sopa, tem coisas que são muito fáceis. Por exemplo, uma sopa de tomate. A gente percebe que é sopa de tomate pela cor. Uma sopa de cebola, a gente percebe pela textura. Uma sopa de beterraba, além da cor, a gente percebe pelo gosto. Mas não tem só tomate, só cebola ou só beterraba. Tem outras coisas que formam aquela sopa, que vão dar a consistência, que vão dar o tempero, tem sal, tem ervas, tem outros legumes, que tá lá. Que eles são coisas separadas, coisas individuais, que quando você coloca nessa sopa, viram uma terceira coisa, essa sopa. E depois você não consegue mais separar. Você não toma a sopa falando, acho que eu achei um pedaço de cenoura, mas isso aqui com certeza é um pouco de batata. É impossível dividir, depois que a sopa está pronta, essas referências, essas origens da sopa. E o que o Tolkien chama de sopa mitológica é justamente esses mitos, essas histórias, que a gente consegue perceber, o povo A entrou em contato com o povo B. E se eles entraram em contato por relações comerciais, por relações de casamento, eles precisaram trocar informações. Essa troca de informações vai gerar uma terceira coisa. Ela não vai desmontar nem a história e a língua do A, nem a história e a língua do B, mas vai criar uma nova história e uma nova língua. E isso é muito importante para a gente entender as histórias do Tolkien, porque é isso que Tolkien faz. Ele vai pegar todas essas referências que eu vou apresentar para vocês a partir de agora e, voltando lá na questão da alegoria e aplicabilidade, ele não vai fazer algo que você vai falar assim, isso aqui é o Odin, o Maui. Maui que enxerga a distância, que tem aves que falam com ele, é Odin. Tem referência. Essas referências, com certeza, são referências ao Odin. Mas Maui é Maui. Ele é o Maui criado por Tolkien. E isso é muito importante para a gente entender, analisar e interpretar os textos. E aí eu faço um pequeno relembre de segunda-feira. Sei que alguns devem ter ficado traumatizados, mas o Edu explicou com muita competência o que era a filologia, e eu trouxe esse... Lembrem-se disso, porque é muito importante entender que o trabalho que o Edu explicou, que o Christopher fez para a obra do Tolkien,
era o trabalho do Tolkien. Tolkien fazia isso academicamente. Se debruçar sobre textos, revisar manuscritos, comparar edições, ver o que foi mudado de uma edição para outra. Esse era o trabalho dele como filólogo. E isso é muito importante, porque é a partir disso que ele vai entrar em contato com essas referências. Ele já conhecia algumas coisas que ele traz da infância e da adolescência, porque ele era um leitor voraz, ele gostava de ler, mas se debruçar sobre o texto e perceber o quão complexas eram aquelas histórias que ele lia, ele vai perceber na academia, no trabalho dele como filólogo. E é aí que ele vai começar a... Para a gente manter a analogia da sopa, ele vai botar um pouco mais de amido nessa sopa e vai deixar ela mais grossa. Não vai ser só aquele monte de referência boiando na água. E aí começa a implicância dele com os textos que ele estudava. Ele via a mitologia nórdica, aquela criação de mundo maluca, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele não achava nada que fosse inglês. Ele queria uma mitologia para a Inglaterra, mas não tinha nada que fosse inglês que trouxesse uma cosmogonia, sagas, heróis que se relacionem com pessoas famosas. Mas aí é sempre a pergunta direta, né? E o Rei Arthur? Então, o Rei Arthur é um pouco problemático para o Tolkien e para as pessoas que leem o texto, a gente já fala disso, porque não é inglês, é bretão. Então, não encaixava naquilo que Tolkien queria. Então, ele, muito humilde, resolveu tomar para si a tarefa e ele mesmo fazer a mitologia para a Inglaterra. Aquilo que ele não encontrava, ele ia produzir. E vocês aí reclamando. Então, vamos entrar na discussão do ciclo arturiano. Também uma citação da biografia. Agora Tolkien voltara-se para o inglês médio e encontrara Sir Gawain em The Green Knight. Aqui havia outro poema para alimentar sua imaginação. O conto medieval de um cavaleiro arturiano e sua busca pelo gigante que lhe dará um terrível golpe de machado. Tolkien ficou maravilhado pelo poema e também por sua linguagem, a qual ele percebeu ser um dialeto próximo ao falado pelos ancestrais de sua mãe em West Midland. Só um parênteses, West Midland é a região de Birmingham, onde ele cresceu, e a família da mãe dele vivia. Ele começou a explorar profundamente o inglês médio e leu Pearl, um poema alegórico sobre a morte de uma criança, cuja autoria acredita-se que seja a mesma de Sir Gawain. Então, voltou-se para uma língua diferente e deu os primeiros passos hesitantes em direção ao nórdico antigo, lendo linha a linha o texto original da história de Sigurd e o dragão Fafnir, que o havia fascinado quando criança no livro de Andrew Lang, o livro vermelho dos contos de fada. Nesse momento, ele havia adquirido conhecimentos linguísticos impressionantes para um estudante. Então, tudo isso quando ele fez aquela mudança das línguas clássicas para o anglo-saxão, para o inglês médio. Então, ele, como ainda estudante, já começa a tomar conhecimento desses textos. Então, eu quero que vocês mantenham na cabeça essa imagem do Tolkien criança, jovem, o leitor, que vai consumir referências, o Tolkien estudante, que vai se debruçar sobre textos e vai consumir outras referências e, às vezes, as mesmas referências repaginadas. Isso vai ser importante lá na frente. Mas qual o problema do ciclo arturiano? Histórias arturianas também eram insatisfatórias como mito para ele por conterem especialmente a religião cristã. Em seu próprio poema arturiano, ele não toca no tema do grau, mas começa uma construção individual da morte de Arthur, no qual o rei e Gawain vão para a guerra em terras saxônicas, mas são chamados de volta ao lar pelas notícias da traição de Mordred. Essa citação da biografia pode parecer meio estranha, porque uma pessoa como Tolkien, tão religiosa, iria se incomodar com essas relações explícitas com a religião cristã. E aí a gente volta naquela questão da alegoria e da aplicabilidade.
é alegórico demais para o gosto do Tolkien. Ele prefere que você faça um esforcinho e encontre. Lembra daquela coisa do o estudante, o pesquisador tem que se esforçar, é a razão de viver deles? Do leitor também. Ele acha que precisa estar um pouco mais diluído no texto do que o que está realmente no ciclo arturiano. E tem um outro probleminha, e aqui é uma nota de rodapé na aula com uma nota de rodapé. De maneira geral, podemos dizer que os principais territórios por essa gente, no caso, são os celtas e que ocupavam a Bretanha. E aqui, antes de eu continuar a ler a citação, queria fazer um disclaimer que eu não sou historiadora, eu estou trazendo essa citação só para evitar uma mega confusão que eu já vou explicar. Então, de maneira geral, poderíamos dizer que os principais territórios habitados por essa gente eram, em termos modernos, a França, na antiguidade a Gália, a terra dos gauleses, o povo de Asterix e Obelix, partes do sul da Alemanha, a Áustria, a Suíça, o norte da Itália, Portugal, a Espanha, todo o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda. Embora, é bom que se diga, os habitantes da Grã-Bretanha e da Irlanda não fossem designados como celtas pelos antigos gregos e romanos, apesar das semelhanças de costumes e nomes entre eles e seus primos do continente. Algumas tribos chegaram até a se aventurar na Ásia Menor, atual Turquia, ficando conhecidos como Gálatas. Foi para descendentes delas, convertidos ao cristianismo, que o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, importante texto do Novo Testamento. E aí uma nota de rodapé sobre esse termo celta usado na citação. O adjetivo celta é um termo conveniente para designar uma imensa variedade de culturas aparentadas entre si, e às vezes uma maneira bem distante, que ocupam uma região imensa da Europa e um pedacinho da Ásia, com registros a partir do primeiro milênio antes de Cristo, depois do ano 1000, grosso modo. Chegando, é claro, até os dias de hoje. E aí, por que eu trouxe essa citação? Porque existe uma simplificação que não é de todo falsa, de que um dos grandes problemas de Tolkien com o texto do Rei Arturo é que era bretão demais, era muito francês. E era. Porque, se vocês perceberem, o povo que contava essa lenda estava muito espalhado, estava em muitos lugares, principalmente a França. Então, não dava para ser uma mitologia inglesa se a história não era contada em inglês. E, por mais que fizesse parte desse grande guarda-chuva, a Grã-Bretanha estava ali isolada e não só porque ela era uma ilha. Mas é muito fácil a gente falar isso, que Tolkien não gostava porque era francês, então pega e joga fora. Mas Tolkien se debruçou sobre o texto, Tolkien escreveu uma versão da morte de Arthur, né, que é a queda de Arthur. Então, assim, ele não abriu mão totalmente dos temas de Rei Arthur. Então, se vocês pensarem, a ilha de Avalon, ela é uma ilha escondida, que nem todos podem ver, só os escolhidos. E você só acessa ela por uma rota plana. Valinor deve estar piscando na cabeça de vocês. No final, depois que o Arthur morre e ele é levado para a ilha de Avalon, o Lancelot, arrependido daquela história toda, vai procurar seu rei. E ele sobe num barco e sozinho faz essa trilha e acreditam que por pena ou pela grande coragem dele, ele foi admitido em Avalon. Arendil também é muito parecido. E a referência mais óbvia, que é um rei que um dia irá retornar para governar seu povo, que ele foi muito tempo afastado. A gente tem Aragorn, um grande tema do rei que volta. Mas esse texto, ele é muito... O problema é justamente esse, ele não é inglês o suficiente.
Porque se vocês repararam aqui, quando eu li a lista de países, de regiões, a gente tem Portugal e Espanha. E eu acredito que todo mundo aqui passou por aula de literatura na escola, e se não dormiu durante o trovadorismo, as cantigas falavam justamente disso, da busca do grau, de cavaleiros que se reuniam. A gente pode até fazer um paralelo de Arthur e do sebastianismo, que os portugueses, alguns, acreditam até hoje que Dom Sebastião um dia irá voltar e levar Portugal a toda a sua glória. Então, era uma história boa, Tolkien gostava do tema, mas faltava alguma coisa que fosse tipicamente inglês, e essa é a grande birra dele com o texto. No começo, podia até ser essa questão de ser francês, porque, né, jovens. Depois, com o tempo, ele foi mudando um pouco mais de opinião, e tanto que incorporou elementos do Rei Arthur na sua obra. Tá. Se era a obra da sua vida, se ele queria tanto que o Silmarillion fosse publicado, por que o Silmarillion não foi publicado em vida? Então, o Kilby vai dizer pra gente que algo da extensão do perfeccionismo de Tolkien pode ser percebido ao observar que, assim como C.S. Lewis, uma história só era propriamente criada após o autor ter primeiro feito tudo em poesia, e só depois passar para prosa. Alguns dos manuscritos do Silmarillion estão em forma de verso. E um conceito remanescente de um ditado de Horácio, segundo o qual um autor deve retrabalhar seus escritos por 9 anos antes de apresentá-lo ao público. Então, assim, às vezes a loucura do Tolkien era tão grande que esse poema era escrito em élfico, traduzido para o inglês como poema, e só depois ele virava prosa. Então, assim, fica meio difícil cumprir o prazo para publicar o Silmarillion, né? Tá, mas aqui a gente está falando do Christopher. Então, qual o papel do Christopher nessa história toda? Como o Edu disse, o Christopher era o responsável pelo espólio do pai. Mas, mais do que isso, por que ele era por que ele foi a pessoa escolhida para ser o responsável por esse espólio? Então, desde a juventude, ele era um leitor do pai. Ele lia as primeiras versões e ele, muitas vezes, passava limpo os manuscritos. E aí a gente pode fazer uma referência com os copistas, que o Edu também mencionou na segunda-feira, de que ele estava passando limpo. Quem garante que ele passou certo? Quem garante que ele não perdeu alguma coisa ali no meio do caminho? E aí ele participou da produção de quase todos os livros e era um profundo conhecedor dos textos. Mas, ainda assim, ele é uma pessoa diferente. Ele não é o pai dele. Então, ele era o mais próximo do que se poderia ter da intenção do autor na hora de produzir aquele livro, mas a gente tem que lembrar que ele não era o John Tolkien, ele era o Christopher Tolkien. Então, ele ainda era uma outra pessoa. E ele não trabalhou sozinho. A produção do Silmarillion foi feita a 6 mãos. O Christopher, que recebeu todos os créditos, o Humphrey Carter participou, porque conhecia, estava também pesquisando para a biografia dele, e um jovem estudante, durante um ano, participou, que é o Guy Greville Cage. Ele, hoje em dia, é conhecido como um autor de fantasia, mas na época ele estava fazendo intercâmbio em Oxford. Sabe a bolsa de R$400 que a gente pega para arrumar as coisas do professor? Foi isso que ele fez. E ele ajudou a produzir o Silmarillion. Durante um desses 4 anos, ele participou. E a gente sabe que o Christopher é muito importante, porque nas cartas do Tolkien, ele deixa muito claro que a opinião do Christopher era muito importante, a leitura era muito importante, e o Christopher, ele lembra que, na apresentação do Silmarillion, ele vai dizer isso, que a obra começa muito próxima da mitologia e da poesia, e que no final isso vai dando lugar a questões filosóficas e teológicas. E aí, acho que o Gui vai falar disso amanhã, a gente vai ver o quanto isso
foi modificado pela presença do Christopher. Mas o Guardian publicou um especial e ele entrevistou o Guy Gravel Kay, e ele é uma entrevista longuíssima, muito interessante. Eu peguei esse trecho porque eu achei ele ótimo. E eu aprendi muito sobre inícios falsos na escrita. Quero dizer isso de uma forma muito séria. Os inícios falsos dele, Tolkien, você aprende que os grandes trabalhos têm capítulos desastrosamente bagunçados, que grandes escritores reconhecem que eles não funcionam. Então, eu estava lendo os rascunhos de O Senhor dos Anéis e os começos não elaborados de O Silmarillion, e comecei a perceber que eles não surgiam acabados, absolutamente, completamente prontos, com brilhantismo. Eles chegaram lá, escrevendo e reescrevendo, trabalhando duro e errando. Eventualmente, se você se dedicar por horas, pacientemente, algo bom pode acontecer. Essa foi uma lição muito, muito inicial para mim, olhando os materiais de Tolkien. Aquilo não é instantaneamente magnífico, aquilo é laborioso, mas chega em algum lugar. Essa foi uma grande, grande e ainda importante lição. Então, esse comentário do Kay, a gente percebe o trabalho do Tolkien, a dificuldade que era escrever, somado ao perfeccionismo dele. Então, a gente consegue entender por que esse livro não foi publicado. E aí, agora a gente vai tentar, a gente vai fazer o que eu falei para a gente não fazer. A gente vai observar um pouco dos ingredientes que formam essa sopa mitológica que é o Silmarillion. A gente vai ver o que forma essa mitologia imaginada para a Inglaterra. E aí, eu sempre trago essa citação, porque eu gosto muito, eu acho ela de uma inglesice do Tolkien absurda. Também no Tolkien and the Silmarillion, ele me conta que considerou dedicar o Silmarillion à Rainha Elizabeth, dizendo: a única coisa em seu país que não é rica é a mitologia. Mas talvez nenhuma mitologia que fosse seria tão rica quanto Tolkien gostaria. A gente viu até agora esse perfeccionismo, o quanto a própria mitologia dele nunca era boa o suficiente. E aí, eu trouxe esse comentário também para reforçar aquilo que eu disse, que tem a implicância do Tolkien, mas ele não jogou tudo fora, porque na edição da Queda de Arthur, o Christopher Tolkien vai dizer que os textos incompletos parecem ter sido interrompidos, ele colocando as datas lado a lado, parecem ter sido interrompidos para ele trabalhar nos manuscritos das obras dele. Então, ele estava trabalhando naquilo ali, ele teve inspiração, ele gostou daquele tema, ele para e vai escrever a própria história. Então, muito provavelmente, isso aconteceu nos outros livros também, nos outros trabalhos dele, nessas outras referências. Então, ele estava ali trabalhando, estudando o texto, fazendo seu trabalho de filólogo, e aí ele percebia alguma coisa e ia jogar lá na sopinha dele e deixava cozinhar para se incorporar. E aí, além do Rei Arthur, que eu já comentei, a gente tem o Beowulf, a Edda, o Kalevala e a Bíblia. O Beowulf, que algumas pessoas aqui eu sei que estão estudando, é o maior poema épico em inglês arcaico, mais ou menos de 700 depois de Cristo, e é o registro mais antigo em inglês que se tem. A Edda é um pouco confuso, vou falar um pouquinho melhor mais para frente, mas é a compilação de lendas e mitos que eram passados oralmente, e eles narram os episódios da mitologia nórdica. De uma certa forma, todos esses textos mitológicos, eles eram orais, e se não foram feitos por cristãos, foi feito pelo próprio povo logo depois ou muito perto da cristianização, para justamente registrar essas histórias, elas não se perderem. Então, todas elas têm essa característica em comum. Kalevala, que é a epopeia nacional da Finlândia, e teve a sua primeira edição em 1835, e tem uma história muito interessante que impressionou muito o Tolkien. E a própria Bíblia, que vai influenciar direta ou indiretamente toda a obra tolkieniana. Comecemos com o Beowulf. O texto ele vai misturar temas cristãos e figuras e temas míticos, bem ao gosto do Tolkien. O Tolkien vai gostar da forma que a coisa está misturada ali.
não está diminuindo a mitologia e não está fazendo alegoria. Então, ele gosta de como aquilo é feito. Então, citação da biografia. Ele descobriu que o inglês antigo o atraía, ainda que não tivesse o charme estético do galês. A escolha teve um apelo histórico, o de estudar o ancestral de sua própria língua. E ele começou a encontrar real entusiasmo quando progrediu além das simples passagens primárias e passou para o poema em inglês antigo Beowulf. Lendo primeiro em uma tradução e depois no original, descobriu um dos mais extraordinários poemas de todos os tempos, o conto do guerreiro Beowulf, sua luta com 2 monstros e sua morte depois de uma batalha com o dragão. Então, ele sentiu um gostinho de que ele talvez encontrasse ali aquela mitologia que ele estava procurando. A lenda histórica deriva... Isso aqui já é um trecho da edição do Beowulf, editada pelo Christopher. A lenda histórica deriva das tradições sobre homens reais, eventos reais, políticas reais, de terras geográficas verdadeiras, mas passou através das mentes dos poetas. Até que ponto as realidades históricas de personagens e eventos foram preservadas, mais do que alguns supõem, imagino. Deste modo é outra questão. O conto de fadas, ou conto folclórico, se preferirem esse nome, de qualquer modo, foi alterado, pois nesse caso foi consolidado no interior da história. E creio que não foi a primeira vez que nosso poeta fez isso. Eu trouxe essa citação porque aqui a gente vê a importância que o Tolkien dava para ter algo inglês, algo próprio. E por que isso incomodava tanto ele? É porque ele estava procurando isso, algo que se mesclasse, uma história que se tornasse tão natural quanto a própria história. A Edda. O texto mais antigo da Edda, provavelmente de 1900 d.C., foi compilado e registrado por Snorri Sturluson. Então, a Edda é uma confusão, tem a Edda poética, tem a Edda em prosa. A Edda poética é mais antiga do que a em prosa e mais completa. A Edda em prosa foi modificada, tem algumas questões, tem gente que não considera ela como parte. É uma confusão, porque é muito isso trabalhar. Tem uma história se perdendo aqui, vamos registrar. Tem uma história se perdendo ali, vamos registrar. Esse é um trecho do A Lenda de Sigurd Gurdon, também editado pelo Christopher. Não obstante, após 1050, certamente após 1100, a poesia que dependia da tradição pagã estava moribunda ou morta na Escandinávia. Isso quer dizer a poesia escáldica, que sobre qualquer assunto, tanto quanto baladas que de fato versavam sobre mitos, pois a poesia e a linguagem escáldica dependiam do conhecimento desses mitos pelo escritor e pelo ouvinte, que eram ambos normalmente o que chamaríamos de aristocratas, nobres, reis e cortesãos à moda do norte. Na Islândia, ela sobreviveu durante algum tempo. Ali a mudança, por volta do ano 1000, fora bem mais pacífica e menos amarga, um fato que provavelmente não deixa de se estar ligado à remoção e colonização. De fato, a poesia tornou-se uma lucrativa indústria de exportação da Islândia por algum tempo, e somente na Islândia ela jamais foi coletada ou anotada, mas o antigo conhecimento decaiu depressa. Então, como não foi anotado, se perdeu. Essa poesia escáldica, ela fala por figuras de linguagem, como se fosse falar do Odin. Ao invés de falar Odin, você fala o Deus sem um dos olhos. Então você precisa, tanto quem fala quanto quem está ouvindo precisa da referência. Então, isso acaba se perdendo ao longo do tempo e acaba deixando de ser uma metáfora / alegoria. E isso agrada o gosto do Tolkien. E, como eu disse, na Edda tem a cosmogonia, tem a origem do mundo, tem o fim do mundo também, tem algo que é o que Tolkien procurava para a mitologia da Inglaterra, que era heróis que eram descendentes dos deuses. E os reis da época seriam descendentes desses heróis. Então, quando a história é contada, quando a história é anotada,
mudança era feita para dar uma justificativa para aquele governante estar governando. Agora sabemos, seja como for, que essa coleção de poemas, a Edda Antiga, nem deveria ser chamada de Edda, a confusão que eu falei do texto. Essa é a perpetuação de um ato de batismo realizado pelo bispo, em que ele agiu ultra vires. Quando você precisa da autoridade para fazer alguma coisa, mas você não tem essa autoridade, faz mesmo assim. Por exemplo, se eu proclamasse 2 pessoas aqui agora em casamento, eu casava vocês, mas eu não tenho autoridade para fazer isso. A coleção não tinha nenhum título abrangente, até onde saibamos ou o manuscrito nos mostre. Edda é o título de uma das obras de Snorri Sturluson, morto em 1241. Uma obra baseada nesses mesmos poemas e em outros semelhantes, agora perdidos. E é o título dessa obra apenas, por direito. Então, muita coisa foi sendo chamada de Edda, botaram tudo no mesmo balaio e virou uma grande bagunça. O Kalevala. Por que que o Kalevala foi tão importante para o Tolkien? Isso aqui é um trecho do livro A História de Kullervo, e editado pela Berlin Flieger, e ela fala: é muito provável que o impacto do Kalevala nos finlandeses como uma mitologia para a Finlândia tenha impressionado Tolkien tão profundamente quanto as próprias canções, e desempenhado um importante papel em seu desejo explícito de criar sua chamada mitologia para a Inglaterra. Então, o Kalevala foi descoberto, teve a sua primeira edição em 1835, numa época em que as nações estavam se estabelecendo e se fixando como nações, com identidade, com língua. Então, o Kalevala vai ser muito importante para eles, porque eles encontram ele pronto, eles descobrem esse texto, também fruto de pesquisas, e está pronto, uma nação que queria manter a sua identidade com a mitologia pronta. Era exatamente o que Tolkien queria encontrar para a Inglaterra. Tanto que hoje em dia é referência por todo o país, você encontra prédios públicos com imagens de textos do Kalevala, é imenso, tem várias coisas. E aí, especificamente, o Kullervo vai ser um trabalho do Tolkien, e ele é considerado que o trabalho do Tolkien de reescrever ou de transcrever, de tentar preencher as lacunas do texto original, é considerado como alguém que está aprendendo o seu ofício. Então, a Berlin Flieger vai dizer isso, que parece que ele estava treinando para fazer a sua grande mitologia lá na frente. Então, também vai ter muita importância por conta disso. A história de Kullervo foi um passo essencial no caminho de Tolkien da adaptação e invenção, que resultou no Silmarillion. Foi o precursor e a inspiração de seu épico trágico de Túrin Turambar, um dos 3 grandes contos, que a gente viu ontem, da mitologia fictícia da Terra-média. A história de Kullervo é o elo faltante de uma cadeia de transmissão. É a ponte pela qual Tolkien atravessou da Terra dos Heróis para a Terra-média. Então, ela considera que o trabalho dele na história de Kullervo foi o pontapé inicial para começar a dar forma, para pegar aqueles contos que ele já tinha escrito e começar a transformar num texto de verdade, em alguma coisa mais consistente. Eu juro que eu tô acabando, viu, gente? E por fim, mas não menos importante, a gente tem a Bíblia, que eu vou mostrar um pouco como a Bíblia se manifesta no Silmarillion. Mas eu trago essa citação, que é uma carta famosa, que menciona o Senhor dos Anéis, mas vale para outras obras dele. O Senhor dos Anéis é, obviamente, uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconsciente no início, mas conscientemente na revisão. É por isso que não introduzia ou suprimir praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. De novo, aplicabilidade e não alegoria. Mas o Silmarillion, ele vai parecer muito o texto bíblico na sintaxe, no léxico, na cosmogonia, por que não? Na origem do mundo.
Aí, tanto Bíblia quanto esses textos mitológicos, mas ser um livro formado por diversos livros, e por dar essa base de que assim, não tem uma religião na Terra-média, mas tem essa referência, tem esse consolo nessas histórias. Eles vão mencionar, não, mas os Valar venceram o mal, então a gente vence também. Então o Silmarillion funciona como uma bíblia para os próprios personagens das suas histórias. E aí, a gente vem para uma parte mais divertida, que eu trouxe alguns trechos para a gente amarrar essa história toda. Esse aqui é um trechinho da canção, vai no Lindale. Eu trouxe em inglês primeiro e depois a gente vai ver em português. Then the voices of the Ainur, like unto harps and lutes, and pipes and trumpets, and viols and organs, and like unto countless choirs singing with words, began to fashion the theme of Ilúvatar to a great music, and the sound arose of endless interchanging melodies into the depths and into the heights, and the places of the dwelling of Ilúvatar were filled to overflowing, and the music and the echo of the music went out into the void, and it was no void. Se vocês nunca leram o Silmarillion em voz alta, eu recomendo muito. Por que eu trouxe esse trecho? Porque lendo em voz alta, a gente percebe a música. A música que os Ainur estavam cantando está no texto. Se a gente pegar especialmente esse finzinho, a música e o eco da música se foram no vazio. E não tinha vazio. A gente tem, esse eco está no texto. Esse eco tem essa repetição. Então, ele está lá. E se você vai lendo, você percebe que tem um ritmo, que tem quase um caráter poético da coisa, que você percebe quando você lê em voz alta. Não é poema, porque não é fácil memorizar, mas essa melodia e essas mudanças estão ali. Então, se você tem a escolha de palavras, profundezas e alturas, o jeito de você pronunciar é muito parecido. Vamos para esse trecho em português que talvez seja mais fácil de ver. Então, as vozes dos Ainur, tal como harpas e alaúdes, e flautas e trombetas, e violas e órgãos, e tal como incontáveis corais cantando com palavras, começaram a moldar o tema de Ilúvatar em uma grande música, e um som se levantou de intermináveis melodias cambiantes, tecidas em harmonia, que passou além da audição para as profundezas e para as alturas. E os lugares da habitação de Ilúvatar se encheram até transbordar, e a música e o eco da música saíram para o vazio. E ele não era mais vazio. Então, eu gosto desse trecho, porque ele deixa bem claro essa mistura de Bíblia, de cristandade e de mitologias, de histórias pagãs. Porque se a gente pensar nessas figuras que formam a música, as vozes dos Ainur, que são comparadas a harpas e alaúdes. Harpas, a gente pensa em anjos, em criaturas divinas. Alaúdes, a gente pensa na corte, em música mundana. E isso vai se repetir. Flautas, trombetas, violas e órgãos. Então, a gente tem no próprio texto, e aí na própria formação desse mundo secundário, essa mistura de temas religiosos e temas medievais, temas mitológicos. Eu acho muito bonita essa passagem. Vamos ver mais um trechinho. Isso aqui é um trecho A História de Kullervo. Pois nunca o tinha visto como sua irmã, desde que fora vendido para Ilmarinen. Encontra a clareira agora deserta e desolada e está prestes a se lançar por cima da mesma cachoeira, quando decide que não é digno de se afogar nos mesmos poços de Kivutar. E saca a espada, perguntando-lhe se ela o matará. A espada diz que se teve prazer na morte de um tamo, tanto mais terá na morte de Kullervo, ainda mais malvado, que matara muitas pessoas inocentes, mesmo sua mãe. Portanto, não vacilaria com K, que é a abreviação de Kullervo. Ele se mata e encontra a morte que buscava. E eu trouxe esse trecho porque a gente sempre fala,
os filhos de Húrin é muito parecido com Kalevala, com a história de Kullervo. Então, vamos ver o trecho da história do Túrin Turambar, que está no Silmarillion. Mas Túrin correu muito à frente deles e chegou ao Cabé de Naras, e ouviu o rugido d'água, e viu que todas as folhas tinham caído secas das árvores, como se o inverno tivesse vindo. Ali desembainhou sua espada, que agora era a única coisa que lhe restava de todas as suas posses, e disse: Salve, Gurthan! Nenhum senhor, nenhuma lealdade conheces, salvo a mão que te impunha. De sangue algum te afastas. Tomarás, portanto, a Túrin Turambar? Matar-me-ás rapidamente? E da lâmina se ouviu fria voz em resposta. Sim, beberei o teu sangue com alegria, para que eu possa esquecer o sangue de Beleg, meu mestre, e o sangue de Brandir, morto injustamente. Matar-te-ei rapidamente. Então Túrin fincou o cabo da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurthan, e a lâmina negra tomou-lhe a vida. Eu quis trazer esses dois trechos lado a lado para a gente ver o que eu falei da sopa. Quando a gente lê esse trecho, logo depois de ler o trecho da história de Kullervo, é muito óbvio, a gente consegue falar, olha, tá aqui, é a mesma história. Mas não é a mesma história. Essa é a história de Túrin. A gente consegue perceber a sombra do Kullervo nesse texto, mas não é o Kullervo, é a história de Túrin Turambar. E aí, finalizando, isso aqui é o Christopher falando na apresentação do Silmarillion. Além do mais, meu pai veio a conceber o Silmarillion como uma compilação, uma narrativa que é um compêndio, produzido muito depois, a partir de fontes de grande diversidade, poemas, anais e contos em forma oral, que sobreviveram numa tradição de eras. E essa concepção tem, de fato, um paralelo com a história real do livro, pois grande quantidade de prosa e poesia anteriores subjazem a ele, e trata-se até certo ponto de um compêndio de fato, e não só em teoria. Então o Christopher vai observar o Silmarillion como esses textos medievais que o pai dele estudava, e que provavelmente ele também estudou na faculdade, de que tem versões e mais versões, uma em cima da outra, e que pessoas copiaram. E aí eu extrapolo um pouco essa observação do Christopher, porque eu diria que o trabalho dele também foi um trabalho parecido com esse. Ele também fez com que esse texto se tornasse muito próximo daquilo que o pai dele queria por conta desse trabalho de edição. Porque os textos que chegam até a gente dessas épocas, de 900 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo, a gente não tem como saber o tanto que o editor mexeu. No caso do Christopher a gente tem, mas é mais ou menos a mesma ideia. Então, a obra de Tolkien, vamos ficar só no Silmarillion, porque é o que a gente está olhando aqui, acabou emulando na vida real aquilo que o Tolkien queria. Então, a gente tem o Tolkien em suas diversas fases, né, na juventude, o Tolkien estudante, o Tolkien acadêmico e o Tolkien autor de best-seller, trabalhando em cima do próprio texto, tem ele voltando pessoas diferentes para aquele mesmo texto, o Christopher e tanto o Humphrey Carter quanto o Kay, que trabalharam no texto, pessoas diferentes trabalhando nesse texto. Então, além de trabalhar tematicamente, com figuras, tentando fazer com que a história dentro do Silmarillion fosse parecida com aquela história que ele estudava, o Tolkien acabou fazendo com que o Silmarillion, a história do Silmarillion, do livro, se tornasse aquilo que ele queria que fosse encontrado, esse manuscrito, essa grande mitologia que ele queria para a Inglaterra. Então, preparem o print, essas são as referências. Primeira página, deixa eu sumir, coisinha. Essa é a primeira página de referências. E essa é a segunda, some. E aí, deixo vocês à vontade para perguntas, dúvidas e crises existenciais. É isso. Obrigada. Palmas! Parabéns! Eu tô sem Foi fôlego. muito legal, porque teve várias coisas que você comentou e eu comentei ontem, então casou super bem, né?
Até a Gustang apareceu ali falando. Eu achei isso muito legal. Ah, que legal. Você anotou a pergunta? Eu também copiei aqui. Você quer comentar? Você vai parar de gravar? Nossa. Edu e o trauma da gravação. Eu vou